Tá bom? Nós estamos agora em mais uma gravação do projeto Turismo Rural Memórias Femininas. Como eu digo, é uma colcha de patchwork, uma colcha de memórias individual. Hoje nós vamos entrar no interior paulista. Nós vamos entrar na cidade de Alumínio. Alumínio. Eu ia com Maria Beatriz. Eu Que pergunto agora, Tis, a por cidade favor. mais próxima aqui, André, estou entre Sorocaba e São Roque. Muito Essa é bem. a localização. Alumínio. Quem vai falar com vocês é Maria Beatriz. Eu vou pedir para ela se apresentar, vou pedir para ela contar a história, porque a memória é dela. Tis, seja bem-vinda. Obrigada, Andréia, obrigada por me convidar. E é um prazer estar aqui contando, né, um pouco da nossa vivência com o turismo rural. E embora eu more aqui nessa cidade que é super industrial, já o nome já diz, né? Mas eu estou bem ligada ao pessoal de São Roque e Itu, que também está bem próximo aqui. Minha história com o turismo rural começou em Itu. Eu vim para Itu em 1995. Antes disso, eu sou engenheira agrônoma de formação, meu marido é zootecnista, então a gente sempre esteve envolvido com o meio rural, com produção, assessorias, enfim. Mas em 95, nós viemos para Itu e fomos para uma fazenda que chama Fazenda Piraí, e é uma fazenda lindíssima, com uma casa sede histórica do ciclo bandeirista ainda. Então, foi nesse momento que eu tive o primeiro contato com essa questão do patrimônio histórico. Eu já conhecia outras fazendas com sedes antigas, mas mais do ciclo do café, um pouco mais recente. E essas fazendas da região ali de Itu, são várias, são do ciclo da cana ainda de São Paulo, né? São casas bandeiristas. E aquilo me encantou demais. E, na verdade, o nosso objetivo familiar não era, no primeiro momento, trabalhar com turismo. Isso foi meio acontecendo por necessidades. O meu marido tem uma criação de cavalo manga larga, e essa tropa manga larga nossa estava com a gente, veio com a gente, né? Onde a gente vai, a gente leva todas as éguas, leva tudo junto, né? Vai a família, cachorro, e toda uma, vai cavalo também, vai tudo. Então, essas éguas estavam lá e aquela coisa, nem tudo que você pretendia, nem tudo que era o projeto de fazer não deu certo. Então, iniciamos, primeiro com uma escolinha de equitação, e depois vimos o grande potencial que ali a região próxima a São Paulo tinha, por questão já dos condomínios, né, de muitos paulistanos que vinham passar final de semana ali na região, e havia essa demanda do passeio a cavalo. E os animais, principalmente essa linhagem que nós criamos, são muito dóceis, têm bom temperamento, é um andamento fácil, porque ele é marchado, então, para quem não tem muita experiência com equitação, o andamento marchado facilita. Então, a gente é apaixonado por cavalo, e além do manga larga, a gente também tinha outras raças ali junto, mas desde que tivesse temperamento bom e não oferecesse risco, cavalos de confiança. E foi assim que a gente começou. Mas, assim, nisso a gente vai se relacionando, né? Quem mais faz isso? Conversando com as pessoas da cidade. E então, nos encontramos, conhecemos o João Pacheco, que é lá da Chácara do Rosário, a Fazenda do Chocolate, que ainda também tem um trabalho diferente, mas, enfim, várias pessoas ligadas ao turismo e que
praticavam o turismo não na cidade de Itu, não de forma urbana. Então, a gente tem que se unir mesmo, né, a essas pessoas. A Bebel, a gente conheceu também, que está nesse grupo, que tem um projeto super legal, já tinha nessa época do cafezal ao cafezinho. Então, fizemos cursos juntos e isso fez com que a gente se unisse e montamos aí uma associação de turismo rural que chamava Astur. Essa associação ela tinha várias cidades ali do Médio Tietê, né? Ela era chamada, entrava Cabriúva, Itu, Porto Feliz, Pirapora, e, enfim, não vou me lembrar de tudo agora, mas eram várias cidades, Salto. E aí a gente começou a trabalhar no sentido de ter mais visibilidade, né? de se organizar como setor. Né? O turismo rural naquela época era muito incipiente, embora a fazenda do chocolate já funcionasse há bastante tempo. E recebendo escola, recebendo pessoas lá para passar o dia. E, então, a questão da fazenda histórica era uma coisa a mais também ali, que a gente se preocupava com a preservação do patrimônio histórico. Então, a gente via no turismo rural uma forma de gerar, uma forma econômica, vamos dizer, de viabilizar a manutenção desse patrimônio histórico, né? A recuperação, muitas vezes, do patrimônio histórico. E aí, bom, aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando. Eu não me lembro muito bem quando a gente se conheceu, mas eu acho que eu já estava na Capuava, ou quase indo para a Capuava. Eu acho que ainda você estava na... Como é Na que se chama? Piraí? Na Piraí. Acho que foi a Fazenda Piraí. Piraí. É. Então, olha, para você ver, a Piraí, então, era praticamente passeio a cavalo. Havia uma casa-sede grande que era alugada ali por temporada e algumas casas menores que eventualmente eram alugadas também. E, assim, a gente recebia muito estrangeiro, porque vinham e ficavam sabendo ali. A gente mal sabia trabalhar com agência, não havia turismo receptivo. Então, era uma coisa muito é uma batalha grande mesmo, né? Que ano mais Pouco ou a pouco. menos isso? Só para a gente criar uma cronologia. Você ficou Mas no Piraí? isso foi mais ou menos de 1996, que foi todo esse movimento da associação da Astur, né? E da Associação das Fazendas Históricas Paulistas, mais para o final, já porque aí então tinham outras fazendas também trabalhando não nessa região da Astur, então que aí a gente foi se agrupando e sempre nessa necessidade. Temos um patrimônio histórico, queremos preservar esse patrimônio, né? As áreas das fazendas muitas vezes eram muito pequenas. Então, Andréia, aí vai aquela coisa. Houve até nesse meio tempo um estudo do grupo da Unicamp Uhum. que chegou a considerar assim importantíssimo esse conjunto arquitetônico que havia nessas fazendas. Que aí já Porque, deixa de ser do Alto do Médio Tietê e são as fazendas históricas paulistas, né? paulistas, exatamente, porque aí esse movimento de associação de se unir e é super favorável. É difícil, como todo mundo sabe, que é muito difícil se lidar numa associação, mas a gente conseguiu bastante visibilidade, tivemos esses grupos de pesquisadores da renomada USP, Unicamp, a Universidade Federal ali em São Carlos, envolvidos
em estudar o que é que tinha, né? E aí eu lembro, tinham fazendas históricas em São Carlos, fazendas históricas em Itu, no Vale do Paraíba Histórico, né? Aonde mais? Você lembra? O Vale do Paraíba, Limeira, ali a fazenda em Cordeirópolis, ali que é a fazenda Santa Gertrudes, em Dourado, ali perto de São Carlos, ali região de São Carlos eram umas 3 fazendas, né? Santa Maria, e aqui em Joaquim Egídio, região de Campinas também. Era Joaquim Egídio que tinha as fazendas, Também e ainda tem, né? Mas que tinha no grupo, que tinham e ainda tem. organizadas. Exato. O que a gente colocou nessa associação era, para ter um ponto em comum, é que tivesse alguma atividade turística, né? Então, não fosse sim, só histórica, mas o proprietário morasse lá e tal. Alguns desses proprietários até frequentavam algumas reuniões, mas a Todas gente colocou históricas no seu patrimônio e como característica comum que tivessem atividades abertas ao turismo. ao turismo. Então, poderia ser pedagógico só, ou receber grupos. Algumas fazendas eram produtivas, mas muitas não. Até por ter aquela coisa de falar reforma agrária na própria família. Quer dizer, as fazendas vão se dividindo e alguém fica com uma sede, com pouca área. Então, a produção inviabilizada. Então, para manter esse patrimônio, a questão do turismo. Então, essa questão que é muito colocada no turismo rural hoje, que é discutida, que é ligada à produção, Andréia, muitas fazendas históricas, elas não têm essa produção relevante. Às vezes tem alguma coisinha, todas vai ter uma... A relevância, a quantidade não é considerada, o considerado é que exista uma produção, inclusive para mostrar para o seu turista sobre, ela não precisa ser uma grande produção, né? E eu acho que todas hoje têm uma pequena produção que seja. Sim, sim, sim. Mas assim, porque também está lá no meio rural e tudo mais. Tem uma Mas forma, né? o importante que eu considero é preservar o patrimônio histórico paulista. E justamente nessa pesquisa, o que foi dado é que esse conjunto arquitetônico, que seja ali um terreiro, uma casa e uma capela, ou uma tulha e o terreiro, isso ao turista dá uma noção, uma impressão de viagem no tempo que é muito mais real do que você ir no centro de uma cidade. Porque os patrimônios, o conjunto arquitetônico está disperso no meio de uma porção de outros prédios, outras edificações. Então, a importância do entendimento da história de São Paulo num local como esse é muito mais assim gritante, né? Porque aquilo te vem à flor da pele mesmo. Quando você entra numa tulha, ou como tem casos, né, dessas fazendas do ciclo da cana, que muitas têm senzala, ou tem as casas dos imigrantes, como que começou toda essa história da imigração. Então, é muito interessante para tudo, tanto para o turismo pedagógico, como é um turismo de vivência, aquele turismo de experiência que a gente fala, né? A gente já praticava isso, já tinha isso como uma coisa importante, não traduzido, vamos dizer, em palavras, mas já era essa a visão que se tinha. Isso faz muito bem para as pessoas. Você está sem som. E dentro do histórico brasileiro de formação de território, São Paulo foi uma das primeiras regiões onde, inclusive, algumas das casas históricas são casas de bandeirantes, né? Como em Itu, várias fazendas são casas de bandeirantes. Então, São Paulo tem, dentro da cronologia de brasileira, né, os tempos brasileiros, São Paulo, sim, tem um dos patrimônios arquitetônicos mais antigos, né? Sim.
Essas casas datam de 1600, né, 1650. A fazenda, fugiu o nome agora, em Itu também, Limoeiro da Concórdia, que inclusive era parceira nossa também, ainda estão lá, ainda lutando no turismo. É incrível a história, né? Então, que passou por Pico da Cana, pousada de viajantes, né? Servia, funcionava como pousada de viajantes, e, enfim, E mesmo as essa fazendas restauradas, né? A Fazenda Capoava, que foi totalmente restaurada, não foi isso, historicamente, a foi. Fazenda Capoava? É, então, né, aí é aquela coisa, né, a gente queria, que a intenção desse grupo era a preservação, inclusive busca de recursos para algumas propriedades que estavam muito necessitando mesmo de restauro. Infelizmente, isso não veio na proporção que a gente gostaria, né? Então, não era, todo mundo acha, inclusive os pesquisadores, você vai no meio acadêmico, todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas na hora que você fala, cadê o recurso? Aí fica assim, mas vou te dar dinheiro para você restaurar sua casa? Sabe? Então, eu realmente discuti muito com as pessoas, porque, claro, sim, mas então por que não dá? É muito diferente você ter uma casa histórica ou ter um apartamento, ou ter uma casa qualquer. Não é simplesmente que você está dando dinheiro para restaurar uma casa qualquer. É a nossa história, né? Por acaso, ali tem um proprietário, então eu acho que deveriam ser feitos ali mecanismos de obrigatoriedade e compromissos, mas mais facilidade de acesso a recursos para restauro do patrimônio. Sabe? Que podia, inclusive, servir de estudo para vários acadêmicos de diferentes níveis, desde engenharia, arquitetura, história, enfim, né? Poder arte. Mas, enfim, isso não rolou. Daí, isso foi já próximo do ano 2000, apareceu aí a Fazenda Capuava na vida, né? E, na verdade, ela era chamada Fazenda Japão, era uma fazenda parceira de cavalgadas da Piraí, está ali próximo, acho que dá uns 9 quilômetros por aí, né? Então era uma boa cavalgada. E um projeto familiar, foi meu cunhado com a minha cunhada que compraram ali, e a casa sede ela já era preservada, porque os antigos proprietários já tinham feito reformas na casa e mantiveram as características originais, quase todas, nem exatamente, mas ela dava sim essa boa viagem no tempo, vamos dizer. E então, agora, ali o projeto era um projeto de hotelaria mesmo, né? No início, nem tanto, vamos dizer, foi uma coisa meio. Eram três pilares: o da gastronomia, que era o resgate da culinária caipira, paulista, e que ainda tinha muito aquela discussão: o que é mineiro, o que é paulista, que prato de onde é e tudo mais. Então, o resgate dessa culinária. A natureza, então, na verdade, o passeio a cavalo ia entrar com uma atividade da natureza, mas também. Desculpa, Tisa, a Capoava, ela é RPPN ou não? Não é. Mas ela recebeu projetos, pelo menos não era, eu estava quando até sair de lá, com um projeto para RPPN, mas eu acredito que não tenho certeza, mas até eu sair de lá não era, eu acho que não. Mas ela tinha um projeto de recuperação da fauna que habitava ali a região. Foi feito o plantio de nativas e com o aumento dessa área, né, ela foi liberada como
uma propriedade para receber, reintroduzir espécies. Aí, após ali algum tempo, algumas espécies, principalmente aves, poderiam ser reintroduzidas ali ali na região. E aí, então, tinha ali um criatório conservacionista com animais que habitaram antes daquela região. E aqueles animais, eles iriam poder ser soltos de acordo com avaliações biológicas. Por exemplo, você não pode soltar um animal que nasceu num zoológico do nada. Então, tem que ter uma reintrodução. E algumas espécies, como o sagui, macaco prego, eles comem ovos, né? Então, também não dá para você desequilibrar, porque também era ainda muito pequena a área de floresta e tal. Então, mas é todo um acompanhamento ali, pessoal do Zoológico de São Carlos, assessorando, desde a alimentação, enfim, os cuidados sanitários, saúde, alimento, tudo, né? E comportamento. Então, Você isso falou 3 eixos, eu te cortei: gastronomia, natureza, e o terceiro eixo eram os cavalos? os cavalos entraram como uma atividade na natureza. E a história, né? Então, e essa história, bom, logicamente a hospedagem aí também, né? Vamos dizer, a hospedagem. A história ali foi muito bom também, porque ali você tem a oportunidade de estar em meio a pessoas que buscam a história e te fazem reconhecer, entender e te posicionar dentro dessa história toda. Eu acho que foi muito bacana, inclusive, entender, por exemplo, a minha família, né, e a do meu marido, que somos de origem rural, os dois e tudo mais, mas as origens são totalmente diferentes. Então, é engraçado como você tem diferenças na forma de ver coisas ou de entender, porque você tem uma origem muito ancestral diferente, Andréia. Então, foi muito bacana, porque você tem um autoconhecimento, inclusive, na hora que você se depara com a história, né? Por isso da importância desse resgate patrimonial, patrimônio histórico mesmo, né? Sua família é de onde? Sua família é do Goiás? Não, é também paulista. Paulista. A história da minha família é meio que nem a história do Manga Larga. Eu estou mais perto da história do Manga Larga do que o Raul, que ama Manga Larga. Porque a origem da minha família é de Minas, ali da região de sul de Minas. Tá. Então, é mais ou menos como o do Junqueira. Né? Então, é mais ou menos eram criadores de gado que vendiam para abastecer as minas. Então, e que, para vir para o interior, para São Paulo, fizeram esse caminho de Minas para São Paulo. Porque, Andréia, nessa época, para quem estava no litoral e queria ir para o interior de São Paulo, subia, chegava em São Paulo, chegava até certo ponto, mas aí havia, acho que era o rio Piracicaba e o Sorocaba, são 2 rios que davam muita malária e davam muita doença. Então, essas pessoas não atravessavam, não iam mais para o interior, chegavam, tinha um limite de acesso. Já quem estava em Minas conseguia acessar São Paulo justamente ali pela região do sul de Minas. Então, chegavam ali para Orlândia, Ribeirão Preto, Jardinópolis. Então, essa a minha origem. Entendeu? A do Raul, não, é uma origem que veio do litoral mesmo, São Paulo, capital, e que, logicamente, depois estradas, doenças controladas, virou essa coisa que se circula
para todo lugar, né? Falando nisso, é interessante você colocar, só para ressaltar que nós estamos fazendo essa gravação dessa memória em 2020, bem numa época que é interessante, que nós estamos vivendo a questão da Covid-19, a questão que tem, você vê, os povos se movimentaram conforme também você está falando sobre os povos do litoral paulista e os povos do interior paulista que tinham como que tinham, na verdade, um microclima que era um microclima muito propício a doenças, né? Doenças tropicais e semitropicais. Como realmente os povos tiveram que se adaptar e que agora que nós imaginávamos que isto nunca mais aconteceria, estamos vendo que o mundo é cíclico, que nós, os povos, temos que nos adaptar novamente. Interessante isso, nós estamos falando de 1500, 1600 e agora nós estamos falando de 2020, quase um século, né, depois, com realidades diferentes, mas com a nossa mobilidade também, repensar. É interessante isso você falar, porque faz um link bem interessante mesmo. A Covid, ela é decorrência justamente da nossa facilidade com a mobilidade. Então, né, ela se espalhou pelo mundo por causa da mobilidade. Uhum. Então, exatamente essa reflexão. Assim, diferentemente de você não conseguia ir a outros lugares há um tempo atrás, hoje a gente não consegue sair das nossas casas exatamente porque é possível ir para qualquer lugar do mundo. Pois é. Aí, André, eu acho que até aproveitando essa questão aí que a gente já entrou na questão da Covid, né? Eu acho que eu queria falar um pouco, já estando na Capuava, foi da Capuava eu comecei a fazer parte eu queria falar dessa questão dos problemas da Covid, mas eu queria, no meio, colocar um raciocínio que é o da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, que então, por conta de estar na Capuava, e que aí meu trabalho se voltou muito mais para a hotelaria, né, porque nunca deixei de fazer parte das associações, de batalhar pelo turismo rural, você me conhece, estava sempre me enfiando em tudo isso, mas profissionalmente muito mais ligada à hotelaria mesmo, né? E a Associação Roteiros de Charme é uma associação de hotéis que estão em diversos ambientes, mas são hotéis pequenos, não são hotéis de rede, e muitos hotéis estão em ambientes rurais. E muitos hotéis em refúgios ecológicos, em praias isoladas. E desde 1992, já com a primeira Eco 92, a associação percebeu a necessidade de proteger esses ambientes onde esses hotéis estavam instalados. Isso a Roteiro do Charme. Roteiros de Charme. Só fazer um recorte antes de você começar, que eu acho que é super interessante, para repararem que as memórias da TI estão muito ligadas ao histórico estadual paulista, e agora ela vai contar uma experiência nacional, mas muito o Brasil rural e o Brasil do turismo rural, ele construiu movimentos associativos. Hoje nós estamos num novo momento, que aí depois a gente também fala sobre esse novo momento, mas as memórias da TIS, elas passaram pela associação local de Itu, né, do Médio Tietê, Itu e região. Depois elas passam para uma associação de fazendas históricas, estadual também para a Associação Paulista de Turismo Rural, que não era só fazendas históricas, mas eram propriedades, trabalhadores, empresários de turismo rural, e aí na sua essência, ruralidade. Agora ela vem, então assim, o movimento, a memória do turismo rural, que está muito parecido, que é a memória não é que está parecido, que é a memória do turismo rural, ela vem nesses movimentos associativos e agora ela vai para um upgrade que é uma
que é uma associação nacional com foco em meio ambiente, e que é a evolução do processo. Então, só desculpa te cortar, mas era só para fazer porque as pessoas vão ouvir a memória e elas vão ver que está muito rica, né? Então agora já tem uma cronologia na cabeça. Foi ótimo, Andréia. Muito bom, porque acho que deu uma boa elucidada, que eu estou meio empolgada aqui nessa Não, fala. é ótimo, as pessoas vão adorar. Mas a questão, aí entra na questão da sustentabilidade, com um foco grande na preservação ambiental, né? Mas, especialmente, Andréia, que quando se fala em sustentabilidade, e eu sou monitora ambiental de hotéis da Roteiros de Charme, mas quando se fala em sustentabilidade, que tem aquele tripé, né, que é o social, meio ambiente, ambiental e o financeiro, mas a gente coloca como o centro disso tudo a comunidade local. Então, de nada adianta você manter esses 3 pilares, ser sustentável, se a comunidade local ela não participa ou ela não usufrui dos benefícios gerados por aquela economia. Então, a inclusão, de alguma forma, da comunidade dentro dos empreendimentos é super necessária, isso a gente defende muito, porque a gente vê muito o desenvolvimento do turismo em várias regiões, e a população local ela acaba pagando um ônus muito grande, que muitas vezes uma inflação imobiliária, né, um aumento de preço, as coisas ficam mais caras, o transporte fica mais difícil, e a geração de resíduos, inclusive, né, como é que se faz isso tudo. Então, é muito importante manter esse equilíbrio com o benefício da comunidade local. Eu vejo, assim, hoje, dentro da retomada, aí, né, e a gente está trabalhando com a questão dos protocolos e tudo mais, na retomada do turismo, uma necessidade do turismo rural a mais, que é um olhar para o entorno da propriedade. Porque a gente, quando sai, viaja ou vai para alguma propriedade, a gente precisa de segurança. Então, a localização, o plaqueamento, a sinalização. E mais também, muitas estradas rurais estão cheias de lixo, certo? Muitas vezes, outro dia eu estava indo aqui num restaurantezinho, tinha uma Kombi queimada quase que perto da entrada. Então, dá uma impressão ruim. Essa, até uma impressão ruim para segurança. Isso aqui é um desmanche de carro? O que é isso aqui? O que aconteceu nesse lugar? Eu acho que a gente vai ter que ter um olhar muito especial para esse entorno. Lógico que você não vai conseguir um jardim em todas as vias de acesso. Eu acho importante manter as estradas de terra, as estradas rurais. Acho que até é legal isso contra o asfaltamento desenfreado, né? Acho que tem que manter a estrada boa, ter um olhar para isso e esse cuidado aí com o que o turista está enxergando antes de chegar na propriedade. Não é só agora você chegou, olha aqui você está no paraíso. Não é só isso, vai ter todo esse trajeto a ser observado, né? Outra coisa que me preocupa também é quando você vê a questão daí já estou entrando nos protocolos, mas eu acho que está todo mundo lendo isso, todo mundo querendo ver como é que volta, mas tudo embalado em plástico, sabe? Tudo, isso no rural. Antes de você entrar no protocolo, só queria que, só para acabar essa série
associações ou grupos, tem uma que é o do grupo dos Mangalargas, do projeto Raízes Manga Larga, que também reuniu pessoas, né? Só antes de falar dessa novo mundo, você tem mais esse projeto, né? Que você se envolveu muito, que foi a união de proprietários rurais em cima de uma raça, não é isso? Sim, olha, André, eu não posso falar de turismo rural sem estar com o cavalo no meio. Uhum. A grande paixão é a do Raul. Ele que é o super, o expert, que ele entende demais mesmo. Tem um livro que chama Raiz Manga Larga, onde ele estudou desde que começou, quando que ele chegou, como é que foi a evolução da raça. Tem um conteúdo riquíssimo. E, mas assim, todo motivo da gente ter entrado no turismo rural foi o cavalo. E isso acompanhou toda a trajetória nossa dentro do turismo rural. Eu sempre fui mais a quem organizava, quem fazia comida, e depois no Capoava, quem hospedava. Mas sempre o cavalo, o tempo todo, muito presente. Eu acho que estamos até num momento que eu gosto muito de falar, embora a raça manga-larga, e eu vou falar do raiz, seja a nossa paixão, o cavalo é mais paixão do que tudo, é o bicho que a gente gosta, né? E isso, como ele agrega pessoas, como ele nos dá um poder, né, de você estar um pouco acima do solo, né, um pouco você tem uma outra visão de mundo, porque você enxerga num outro patamar, e como ele te permite ir a lugares numa velocidade que você também observa a paisagem de carro, de moto ou de bicicleta, você está sempre muito rápido. E o cavalo não, né? Então o cavalo você respira, você sente muito mais o cheiro das coisas, né? Da natureza. Você tá mais integrado à natureza. Então, eu acho que assim, falar do cavalo, qualquer raça. Eu montei muitas raças, só que eu tinha que ser um cavalo que me desse bem, né? A gente tem uma relação muito próxima, né? De coluna vertebral na coluna do vertebral do bicho. Então, você tem que dar certo, tem que bater, né? De Tem bater o essa, santo. tem que bater. Mas a Raízes Mangalarga é um projeto do Raul de justamente resgatar linhagens dentro do Mangalarga que, com o tempo, até por condução da associação, ficaram desprestigiadas, vamos dizer. Então, são animais que, na hora que chegavam numa exposição, não eram bem classificados e tinham de muitas qualidades, mas virou a moda, não aquele cavalo. Não, a moda virou um cavalo maior, virou um cavalo, não precisava andar com andar macio, ninguém olhava, ninguém nem montava. Então, o juiz não montava. Então, esse cavalo mais ibérico, vamos dizer, porque a origem é ibérica, mais de linhas arredondadas e de tamanho, estatura menor, teve um grande período aí que ficou meio que excluído, né, das exposições. Então, isso também gerou um problema para a associação, que foi ficar os animais muito dentro de uma linhagem só, faltou ali diversidade genética, né, para cruzamentos. Então, problemas começaram a aparecer com maior frequência. Esse resgate genético justamente busca trazer esse. E aí, o que acontece, André? Se você vai na exposição, você é um fazendeiro, você tem cavalo, você leva na exposição, não vai. Você não tem como comparar com aquele animal que está ganhando, porque não é aquilo que você gosta. Você pega o seu cavalo, leva para uma fazenda lá para o interior, Mato Grosso, e vai criar o que você gosta, entendeu? Alguns que dependiam financeiramente desse cavalo migraram para outras raças.
Então, o que no projeto Raízes, o que foi feito é uma busca desses animais que ainda tinham documento na associação para que valorizar, montar provas, oportunidades de se reconhecer o cavalo de sela, um cavalo bom de montar, enfim, com um julgamento que não fosse só o morfológico, mas funcional. Ele anda bem, ele faz uma prova, ele salta um obstáculo, enfim, alguma prova, até a arquearia montada, né, que a gente também praticou bastante tempo. Meu filho ainda dá aula de arquearia montada, né, na Chácara do Rosário agora. E muitas dessas propriedades também abriram para turismo e para atividades como experiências da arquearia, fazer as oficinas, né? Então, o link também do cavalo com o turismo, para voltar ao link, muitas destas propriedades recebiam turistas, se para a visitação dos animais, se para arquearia montada, se para algumas cavalgadas leves, né? Tinha novamente essa relação da visita, da experiência. E é isso que eu tenho visto aqui na live, né, aqui nesse espaço que você abriu, essas pessoas falando disso, porque não só é o conteúdo todo, né, Andréia? Não é só você chegar num lugar e mostrar coisas. As pessoas têm que vivenciar. Então, e com a gente foi uma Manga toda essa história que o Raul conhece, toda essa bagagem, enfim, a origem do cavalo, toda a vivência, de diferentes formas, desde como se aproxima, como você mexe, trabalha o bicho, o que ele tem que comer, que jeito que ele fica mais feliz, se é preso numa baia, se é solto no pasto junto com eles, né, com os outros cavalos, logicamente, que o cavalo é um bicho social. E então, são várias vivências que era possível introduzir dentro do turismo, né? Então, enfim, André, posso dar uma pequena pausa, Andréia? Um minutinho? Pode dar, eu pauso. Está me ouvindo?